Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 4, no verso 11. E aí nós vimos que ele mesmo, próprio, nosso Senhor e nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele deu uns para uma tarefa e outros para outra. Então é Cristo que ele ordena e organiza a sua igreja. E aí entre os apóstolos, entre os profetas, e foram eles que fizeram todo o fundamento doutrinário que nós temos até o dia de hoje. Paulo faz esse comentário em Efésios 2, no verso 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, toda a doutrina da igreja foi preparada e foi proposta pelos apóstolos e pelos profetas. Tudo que nós temos hoje de ensinamento cristão, Deus deu a capacidade dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo nos traz um farto conhecimento de doutrina da igreja e organização da igreja. Paulo ele coloca os critérios para se colocar liderança sobre os diáconos, sobre todos. Então Paulo traz a organização da igreja e esse fundamento foi dos apóstolos e dos profetas. E aí teve os evangelistas, como falei, como dei exemplo de Timóteo, que Paulo diz: cumpre a obra do evangelista. Filipe, o evangelista. E Deus colocou pastores, que são aqueles responsáveis por alimentar o rebanho, cuidar do rebanho, proteger o rebanho. E doutores seriam os ensinadores. Agora, essa parte aqui do versículo 11, o nosso amado Senhor Jesus Cristo está trazendo a liderança, aquelas pessoas que são responsáveis por trazer o ensinamento e ter o cuidado do rebanho de Cristo. E é interessante porque o rebanho e a igreja é de Cristo, embora que às vezes, quem sabe por equívoco, não vamos dizer que seja por má vontade, alguns acham que é a sua igreja, diz a minha igreja, o meu rebanho, mas vamos acreditar que seja por equívoco, por desconhecimento, porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele fala: apacentai, verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então Pedro é explícito, é claro. Ele diz: olha, apacentem o rebanho de Deus. Então às vezes a gente vê, quem sabe por desconhecimento, por emoção, pessoas dizem: a minha igreja, o meu rebanho. Mas o rebanho de Deus. E depois Pedro diz: não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então é de Deus. E Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele diz que essa igreja de Deus, relatando palavras do apóstolo Paulo, ele diz que foi que Deus redimiu a igreja pelo seu próprio sangue. Então é interessante, porque a igreja pertence ao nosso Senhor. E a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Essa passagem que eu falei, que Lucas relata as palavras do apóstolo Paulo, se encontra em Atos 20, capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então aqui é a igreja de Deus. E a igreja ele resgatou com seu próprio sangue. Quem deu sangue pela igreja? Quem resgatou e quem pagou o preço pela igreja de resgate e de redenção? Foi Cristo. Então, Paulo aqui está declarando a deidade de Cristo, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, ele está mostrando que Jesus, ele é Deus. E isso é importante que nós, em vários textos, ele mostra a deidade de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto interessante. A igreja é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, embora alguns se intitulem, e às vezes, quem sabe por desconhecimento, se declarem donos da igreja. O apóstolo João, ele conta na sua terceira epístola um episódio de alguém que quer se tomar conta da igreja e se adonar da igreja. Ele fala na sua terceira epístola, é um capítulo só, no verso 9 ele fala sobre Diótrefes. E esse Diótrefes, ele queria ter o primado, e ele dominava a igreja e começou a ser o dono. E ele não recebia as pessoas que o apóstolo João mandava, e João vê que ele tá tentando dominar a igreja. Então, aconteceu já no primeiro século. É óbvio que vai acontecer também no nosso período agora, de pessoas que se adonam, que determinam, que se acham que são o dono da igreja e deixam de ser servo para ser os patrão. Então, quando ele mesmo deu, são servidores. Servidores. E é interessante isso aqui, quando o apóstolo Paulo, ele sempre se declara servo de Cristo, e esse servo, como ele usa, sempre é doulos, e do grego. Essa palavra doulos, ele não é servo, na realidade é um escravo por amor, é aquele que pertence, Cristo é o dono dele. Então ele diz: eu sou servo de Cristo. Ele está dizendo: eu sou um servo, um escravo por amor. Então alguns dizem que não se usa, não se traduziu como escravo para não se apoiar essas situações do passado, dos séculos passados, que houve escravidão, perdão. Então a escravidão, ela não é aceitada pela Bíblia, mas as pessoas muitas vezes usavam a Bíblia para apoiar. Então você usou essa palavra, você colocou como palavra servo, mas Paulo está dizendo: eu sou um escravo por amor, eu sirvo a Cristo, ele é meu dono. E é interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, e na igreja de Corinto havia dissensão. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros sou de Pedro, outros diziam: eu sou de Apolo, e outros: não, eu sou de Cristo. E aí tu pega 1 Coríntios no capítulo 3, verso 5, diz, Paulo começa a dizer, no verso 5, pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, Paulo está tentando trazer a Coríntios a realidade. A glória não é de Paulo e nem de Apolo, eles são só servidores. Mas a glória é de Deus que dá o crescimento. E essa palavra que Paulo usa no verso 5 aqui, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, é uma palavra que traduzida seria diáconos. E aí seriam, embora que aqui esteja traduzido como ministros, mas seriam pessoas serviçais, pessoas que serviam as mesas, quer dizer, aqueles que estão tirando os pratos sujos para lavar, que estão esperando todo mundo comer e vão tirar os pratos depois, servindo as mesas, e vão tirar os pratos sujos e vão lavar. Então,
é a humildade de Paulo, a sua convicção de quem ele é. Nós somos os servidores, serviçais, aqueles que vão lavar prato sujo. Eu e Apolo não somos nada, é a glória de Deus. Então, isso é difícil muitas vezes, a gente entregar a glória a Deus. A gente gosta da glória, a gente gosta de um pouquinho de glória, isso aí é inerente ao ser humano, receber um pouco de glória, receber um pouco de mérito. Mas Paulo disse, não, Apolo não é nada, eu não sou nada, nós somos só lavador de prato sujo. É Deus que recebe toda a glória. E aí Deus coloca aqui nós iniciamos com a liderança, mas todos na realidade são servos. Não, ninguém aqui se pensa e tem um alto, como nós temos no outro áudio, tem um alto conceito de si mesmo, todos são servos. E quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo ele coloca essas pessoas na igreja, porque se precisa de liderança, precisa de pessoas que cuidem do rebanho, que apacentem o rebanho, que cuidem do rebanho e que ajudem o rebanho a crescer. E aí no 12 nós vamos ver qual é o objetivo. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Então os santos precisam ser aperfeiçoados e essa liderança vai trazer ensinamento, vai trazer alimento, vai trazer direção, vai trazer correção, disciplina, para que o rebanho venha a ser aperfeiçoado. Mas não é aperfeiçoado para que o rebanho se glorifique, não. Não é ser santo para ser exposto num altar. Mas existe um objetivo desse aperfeiçoamento. É para a obra do ministério. E para a edificação do corpo de Cristo. Então, todo membro do corpo ele tem o seu trabalho, ele tem a sua obra a cumprir. Nós somos salvos para boas obras. Então, Deus coloca, nosso amado Senhor Jesus coloca as pessoas para que nós possamos cumprir boas obras. E aí vamos voltar para Efésios de novo, nós somos criaturas suas. Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados para cumprir essa obra, para cumprir o ministério. E aí nós somos membros uns dos outros, nós temos que cumprir a nossa função no corpo de Cristo. Nós temos um chamado por Cristo para dar fruto, para produzir fruto, porque através de dando fruto Deus é glorificado. Então, existe um objetivo, edificação. E aí diz que, o apóstolo Paulo diz até que nós vamos chegar a uma unidade de fé, uma única fé. Às vezes a gente tem divergências no nosso conhecimento. Nós temos algumas igrejas que creem num ponto, divergem. Eu falava sobre, no início do estudo de Éfeso, da carta a Éfeso, sobre uns creem que da predestinação, outros não creem. Uns creem que você perde salvação, outros não creem. E tem gente boa dos dois lados. Tu está bem acompanhado. Se tu crê na predestinação, tu está bem acompanhado. Se tu não crê na predestinação, tu também está bem acompanhado. Se tu crê que você perde a salvação, tu está bem acompanhado. E se tu não crê que não se perde, tu está muito bem acompanhado também. Então, mas nós vamos chegar a uma unidade. Tem hora que nós vamos... O objetivo do nosso amado Senhor Jesus é que nós tenhamos maturidade na fé, crescer e ter uma unidade da fé e que nós possamos conhecer o Filho de Deus, crescer no conhecimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a ser homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí você vai usar o quê? Da palavra de Deus. Paulo diz que, quando escreve a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui tem o objetivo, o homem de Deus ele tem que ser perfeito, a homem perfeito, e aí vai ser usada a palavra de Deus. Então quando se deixa a palavra, quando a palavra é colocada em segundo plano, não vai se chegar a lugar nenhum. Porque a palavra vai, é através da palavra que o homem vai ser ensinado, vai ser corrigido, vai ser repreendido, vai ser instruído em justiça. E é através da palavra de Deus que é proveitosa para que o homem seja perfeito. O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Né? Nós temos que cumprir a nossa obra no ministério. E aí nós precisamos de instrução, e essa liderança vai trazer esse conhecimento. E aí essa edificação no conhecimento e crescer e ter maturidade é para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. E aí a inconstância é uma hora está num ponto, outra hora está no outro. Constância é seguir sempre. Firme e constante. Caminhando sempre com constância. Agora, inconstância, uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está cheio de fé, outra hora não tem fé nenhuma. Uma hora está feliz, outra hora está triste. Então, não haver maturidade. Isso não se vê, né, no meio da igreja. Nós temos um rebanho imaturo, não tem crescimento. E levado a roda por todo o vento de doutrina, chega qualquer um falando qualquer bobagem e todo mundo sai atrás. E esse é a questão das ovelhas. A ovelha ela não tem sentido de direção. Quando uma ovelha sai, tem um rebanho de ovelha e uma corre para um lado por estar assustada, as outras saem tudo de atrás. Então aqui diz, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui nós temos o engano. Homens que enganam. E aqui essa palavra de engano é uma palavra do grego, não me lembro agora se é dolou. Eu acho que é dolou. É como se pega peixe, uma situação assim de tu colocar uma isca num anzol. Para te pegar o peixe, que tu coloca aquela isca para enganar o peixe, para que tu possa prender ele. Então esse é o sentido de engano, é com fraude, é com mentira. Então esse vento de doutrina, muitas vezes vem essas coisas. Nós tivemos há pouco, e foi muito forte, e ainda continua, a prosperidade, a teologia da prosperidade, tudo vai dar certo, e é só bênção, é só bênção, é só direito. Agora nós somos atacados por esse, no meu visão, esse humanismo, é a busca do prazer, o teu objetivo pessoal, é a tua autorrealização, tu é o mais importante, e tu é tudo. Então nós temos esse humanismo que busca o prazer pessoal. Tu tem que estar bem, tu tem que estar bem, tu tem que te amar, tu tem que te amar a ti mesmo, tu tem que Deus está fazendo tudo por ti, se Deus não fazer tu tem que exigir. Então essas coisas que entram no meio da igreja e que ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então homens que entram com engano, prometendo coisas que não são bíblicas, ensinando coisas que não convêm, mas querendo fazer todo mundo presa à sua dependência dele. Então essas pessoas não têm interesse que o rebanho cresça, que o rebanho amadureça, não, eles criam a dependência dele. E são pessoas ardilosas, pessoas que têm um poder de convencimento e ao meu ver, usadas por Satanás. Pessoas com uma capacidade de engano tremenda,
de isca, de carregar pessoas. Eu ouvia falar sobre essas pessoas que lidam com dinheiro em banco, como se treina uma pessoa para ela se ver, para ela se dar conta que uma nota é falsa. Então se faz nota falsa e a tecnologia cada vez mais vai se aperfeiçoando para o erro também, não só para o bem, mas para o erro. Então se diz que faz com que a pessoa que lida com dinheiro, ela lide só com dinheiro verdadeiro, só dinheiro verdadeiro. Ela tem um contato só, não é com a moeda falsa, é só com a nota verdadeira. Aí você treina ela vive rodeada de nota verdadeira. De tal maneira que na hora que ela pega uma nota falsa, ela reconhece, porque ela está tão adaptada ao verdadeiro, conhece o verdadeiro, que qualquer coisa falsa, qualquer diferencinha, ela já aprende. Então, dizem que dessa forma que se ensina as pessoas que lidam com dinheiro para descobrir que o dinheiro é falso. Não é, vamos te mostrar o dinheiro falso, e porque sempre os astutos e os enganosos, eles vão aperfeiçoando a sua técnica. Então, se ensina a pessoa a lidar com o verdadeiro. Então, nós temos que conhecer o nosso amado Senhor Jesus Cristo. De tal forma que, quando a gente escutar isso, não, para aí, essa não é a voz do meu pastor. Não é o meu pastor que está chamando e falando. É desse jeito. Então, existe muito engano, muitas pessoas enganando. E pessoas que, às vezes, eu digo, são pessoas que. Tem pessoas que enganam e pessoas que estão sinceramente enganadas que enganam outros. Então, nós temos que conhecer a palavra. E aí entra, eu gosto muito da igreja de Bereia, dos Bereanos, tu vai encontrar no capítulo 17 de Atos, é examinar a Escritura cada dia, para ver se as coisas são assim. Então não é porque eu estou dizendo, eu tenho muita responsabilidade pelo que eu digo. Eu tenho muito cuidado e zelo pelo que eu falo. Mas eu sei que eu posso estar enganado, com toda a minha sinceridade enganado. Então, tem que se examinar, tem que ler. Quando tu pega o estudo, tu abre a Bíblia, anota. Se tu no momento não pode tirar a tua dúvida, depois tu escuta o áudio de novo e lê e confere. Eu tenho a seguinte teoria, tu tem que entender a mesma coisa que eu. Eu não tenho uma capacidade superior. E aí entra uma passagem do apóstolo João, ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz que nós temos a unção do santo. E que nós não necessitamos. Vou ver se eu acho aqui, não é 2. Deixa eu achar aqui. Nós temos a unção de Deus na nossa vida. Nós não precisamos que ninguém nos ensine. A mesma unção, ela nos ensina. Então, nós temos essa unção. Achei aqui, 1 João 2, verso 20 diz, e vós tedes a unção do santo e sabeis todas as coisas. E depois ele diz, no verso 27, a unção que vós recebestes dele, fique em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, tu vai entender, e é algo. Esse dia eu pensava sobre essa situação. Eu refletia. Muitas vezes tu lê o livro de uma pessoa e quem sabe tu entenda ou não entenda, mas muitas vezes nós não temos a noção correta do que o autor queria, ou se nós chegamos ao ponto que o autor queria transmitir. Muitas vezes nós não sabemos. Eu li já várias vezes o livro Pequeno Príncipe, e eu acho bom aquele livro, mas eu fico pensando, será que eu consegui
entender o que o autor está querendo dizer, ou eu sair pela tangente com outra coisa. Eu não sei, o autor já é morto. E mesmo que ele tivesse vindo, quem sabe eu não teria contato com ele, jamais poderia saber. Nós temos uma vasta literatura brasileira com grandes escritores, mas que nós não sabemos se nós vamos conseguir compreender o que eles tinham em mente quando escreveram. Muitas vezes não sabemos. Agora, para mim, a Bíblia é diferente, por quê? Porque o autor da Bíblia ele permanece em nós. Nós temos a unção. O Espírito Santo habita dentro de nós. E é ele que inspirou. Diz que essa palavra inspirar, a Bíblia é inspirada, é teonusto, exalada por Deus, respiração de Deus. Essa inspiração do grego é teonusto, é exalado por Deus. E nós temos o Espírito na nossa vida. E o Espírito sabe com clareza qual é o objetivo que ele colocou no coração do apóstolo Paulo de escrever aquilo. Nós temos o autor conosco. E será que nós estamos entendendo? O autor vai nos dirigir. E aí entra o que Cristo falou, o Espírito Santo. No capítulo 16, se não me memória de João, ele vai nos dirigir a toda a verdade, em toda a verdade, vai nos fazer lembrar as coisas de Jesus. Então o Espírito Santo é o Espírito de verdade, ele não vai nos dirigir na mentira. O que eu falei está em João 14, 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então o Espírito Santo vai habitar em nós, ele vai morar em nós, ele vai viver conosco e ele é o Espírito de verdade. Tu pega isso no verso 17 desse capítulo 14. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito de verdade está em nós. E ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar. Agora nós temos que estar pronto a aprender. E para você chegar na Bíblia, na palavra, tu tem que te despojar do teu entendimento humano, porque muitas vezes nós já entramos na Bíblia, e alguém já falou isso aí, eu escutei que alguém disse isso, que sabe, um teólogo disse, olha, se tu te chega à palavra de Deus, tu tem que ter despojado de todo o teu raciocínio humano, das coisas preconcebidas, para que tu possa aprender, se tu já veio com o que tu pensa e o que tu acha, já tu te fechou. Então tu tem que te esvaziar dos teus raciocínios humanos, do que tu pensa, e deixar que o Espírito Santo te ensine o que ele quer ensinar. Então muitas vezes a gente vai na Bíblia já sei. Então tu tem que chegar querendo aprender, e aí sempre o Espírito Santo vai te trazer algo novo. É essa forma, mas muitas vezes não é como a gente quer. E aí a gente já vai tendo a nossa ideia preconcebida. Então, quando eu digo, se é bíblico, não, mas não. Eu ouvia um testemunho do pastor John MacArthur, ele dizendo, ele pregou, e aí um pastor chegou para ele e disse, se eu disser isso que tu falou, que tu ensinou para a minha igreja, eles me tiram, a minha igreja não vai aceitar. E aí o pastor disse, mas o que eu falei é bíblico? E ele disse, mesmo assim, que seja bíblico, a minha igreja não aceita. Então, é esse ponto que nós chegamos, a igreja não vai aceitar, mesmo que seja bíblico, não aceita. Então, uma igreja que está em rebeldia, e nós vamos entrar para a igreja lá em Apocalipse 13, a igreja de Laodiceia, a igreja que Cristo está de fora, e diz, estou à porta e bato. E aí, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, mas tem gente que não quer ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir, não, eu não aceito. Mas aí tu diz, mas é bíblico. Não, não me interessa. Então aí é difícil, aí Cristo está de fora. Porque aí tu não quer ouvir a voz. Agora Jesus disse assim, as minhas ovelhas me conhecem. Eu as chamo para fora, elas conhecem a minha voz. Mas esse é o ponto.
Tu tem que te despojar e tem que aceitar ouvir a Deus. Ouvir a palavra de Deus. E deixar que Deus fale contigo agora. Eu sei, tem que ter cuidado com heresia, com falsos ensinamentos, com enganos. Mas é para isso que Deus colocou a liderança na igreja. Mas nós temos que entender que se é bíblico, é bíblico. E a gente tem que aceitar. Não. Hoje nós temos uma igreja que, desculpa, mesmo que for bíblico, não. Eu não aceito. E pronto. E aí você fecha para ouvir a voz de Deus. Depois nós temos, no 15, diz que seguindo a verdade é amor. Então vamos seguir a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quando Jesus fala na oração, que ele fala, na oração de João 17, eu posso encontrar isso aí, essa mensagem, ele diz, santifica-os na verdade. E aí depois Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, seguindo a verdade, seguir a palavra de Deus. Eu tenho que seguir a palavra com amor, amando a palavra, aceitando a palavra, recebendo de coração a palavra, para que nós possamos crescer como um corpo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui já é o corpo bem ajustadinho. E Paulo, eu achei interessante porque ele usa 2 vezes essa palavra bem ajustado. Em Efésios 2, 21 diz, no qual todo edifício bem ajustado, quer dizer, todo mundo ocupando a sua posição. Tu tem a tua posição no corpo de Cristo. Muitas vezes tu está fora da tua posição. Um dia eu comentava com um rapaz, ele tinha sua função na igreja, mas ele não gostou de certa situação e ele não estava mais ocupando. E ele trabalhava com parte de construção, de obra. E ele colocou um tanque no lugar. Um tanque que estava lá no outro ponto. Ele colocou um tanque no lugar certo. E eu, vendo aquele tanque, eu perguntei para ele, digo, essa é a posição do tanque certo que ele deve estar. E ele disse, mas esse tanque estava lá no outro lado. E esse estava lá, estava em outro lugar. Eu digo, sim, ele podia ser útil lá naquele lugar que ele estava. Mas aqui ele está ocupando o seu lugar certo. Onde tem uma torneira, onde você lava a roupa. E ele disse, E eu digo, bom, assim é a tua vida. Tu pode até, em outro lugar, ser útil e servir para outra coisa. Mas a tua serventia é para estar no lugar que Deus te colocou, no lugar certo. E ele ficou olhando para mim, pensando no que eu tinha dito, eu acredito. E eu quero te dizer a mesma coisa, tu pode até ser útil pela tua capacidade, mas tu tem que buscar ocupar o lugar pelo qual Cristo te chamou e te colocou. E aí é o corpo bem ajustado. Bem ajustado. E aí ligado pelo auxílio de todas as juntas. E aí eu vou pegar em espanhol, porque em espanhol tem uma palavrinha interessante aqui, ó, nesse 4,16. Na nossa Bíblia, assim, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Em espanhol já diz algo melhorzinho, assim, para a gente entender. Bem ajustado, unido entre si por todos os ligamentos que se ajudam mutuamente. Então aqui auxílio de todas as juntas, que se todas as juntas estão ajudando, auxiliando, talvez a gente não se dá conta, auxílio de todas as juntas, e aí em espanhol tu compreende melhor, porque diz assim, se ajudam mutuamente. Então tu está ajudando o outro, tu ocupou o teu lugar certo, e tu ajuda que o outro se ajuste, e um está ajudando o outro. Então não é aqui, por isso que eu comentava, existe uma interdependência do corpo de Cristo. Eu não sou sozinho, eu não sou
é único, eu não preciso de ninguém, não, eu preciso. Eu preciso, a igreja necessita um dos outros. Não há membro descartável, isso aí não precisa, se não quer vir, não vem mais não. Nós necessitamos um dos outros. E para isso que Paulo nos chama, e as Escrituras nos chamam, a nos dar importância a considerar os outros superiores a nós mesmos. Se eu for para 1 Coríntios 12, da importância, da honra aos vasos que parece que tem menos honra. Ah, é um irmãozinho, é o mais humilde, o menor, é pequeno, mas a gente dá honra porque ele faz parte do corpo de Cristo e ele tem uma função importante e quem sabe pela falta dele o corpo não esteja bem ajustado. O corpo não esteja crescendo. Eu escutava, não sei se eu vou me lembrar direito, mas não vou, nem vou falar porque eu não lembro, mas eu sei que tem umas coisas no nosso corpo que algumas pessoas dizem, não, isso aqui não precisa. E eu via sobre uma parte, agora não vou me lembrar que parte, uma vez eu vi um estudo que se dizia, por que tem isso aqui no corpo? E uma coisinha de nada, que dizia assim, isso aqui não tem função nenhuma, não me lembro o que é. E aí depois alguém foi descobrir futuramente que aquilo ali ajudava o nosso corpo a se livrar de um monte de infecção e de problema que era extremamente necessário. Eu não vou me recordar que partezinha do corpo, que era uma coisa que a pessoa dizia, não, isso aí se tirar do corpo não tem função nenhuma. Não tem função, isso não é necessário, isso aí não sei, parece que está uma peça para mais. Deus fez isso aí, mas não tem objetivo nenhum. E aí depois, futuramente, com estudos, foi descobrir que aquilo ali nos livrava de um monte de mal. Eu não me lembro qual era a peça, porque faz muitos anos que eu escutei isso, mas a parte do nosso corpo. E se considerava insignificante, sem necessidade nenhuma. Então, assim, muitas vezes a gente olha um irmãozinho, é humilde, sabe, não tem a condição financeira que os outros acham que é bom ter, mas ele, quem sabe, esteja da maior necessidade para o corpo de Cristo. E tem que se dar honra a ele. E é isso que Paulo está nos dizendo agora, o auxílio de todos juntos, quer dizer, se ajudam mutuamente, tu ajuda o outro, muitas vezes o outro está fraco, tu carrega, tu leva ele a seguir, e aí, segundo a justa operação de cada parte fazendo a sua parte, a engrenagem funciona. Às vezes as coisas não funcionam porque falta uma parte. E aí vai ter um aumento do corpo para edificação e amor. E é isso importante. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que venha ministrar o nosso coração com poder, nós possamos aprender, crescer e valorizar os outros. Senhor, nós gostamos de nos valorizar. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar. Senhor, nos ensina a valorizar os outros, o valor do irmão, o valor do pequenininho, o valor do humilde, o valor daquele que todos acham que não tem valor nenhum. E quem sabe aquele seja a peça mais importante que está faltando na engrenagem do corpo de Cristo, para que o corpo cresça. E alguns dizem, não tem valor, não tem significado. Nos ensina a ver como tu vê, para a glória de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.